Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo e nessa aula vamos resolver 3 questões envolvendo o assunto de integrais de linha de campos escalares, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou relembrar para vocês qual é a definição de integral de linha de campos escalares, como é que a gente escreve. Então, a representação é essa, integral sobre uma curva gama de uma função escalar f ds. Então, essa é a representação da integral de linha de campos escalares. Como é que a gente resolve isso? Isso aqui vai ser igual a integral, definida em um intervalo que vai de a até b, da função escalar f, aplicada na parametrização gama em função de t, vezes o módulo da derivada dessa parametrização em função de t dt. Então, essa daqui é como se calcula a integral de linha de campos escalares, beleza? E aí, para facilitar a vida de vocês, eu vou identificar cada um desses elementos aqui. O que é que você tem que ter para calcular a integral de linha de campos escalares? Você tem que ter uma função escalar. Essa função escalar pode ser de 2, certo? Ou de 3 variáveis. O que eu fizer para 3 variáveis está valendo para 2, obviamente. Então, isso aqui é uma função escalar. Você vai ter uma curva. Essa curva você vai ter que parametrizar. Então, você vai parametrizar essa curva gama, certo? Depois que você parametrizar, você vai calcular a derivada dessa curva. Depois que você calcular a derivada, você calcula o módulo da derivada dessa curva, certo? E aí você já encontra esse elemento aqui que está fazendo um papel do jacobiano, né? Aquela história toda que a gente já está acostumado de aulas anteriores. E além disso, você vai calcular a função em gama-linha, né? Você calcula a função escalar no gama-linha de t. Aliás, no gama-linha não, no gama de t, tá bom? Na curva parametrizada. Então, pega essa ideia aí e vamos usar, colocar em prática na resolução desse problema 1, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Então, o primeiro passo é a gente ler a questão com calma, identificar os elementos, substituir os elementos na integral, resolver a integral e correr para o abraço. Então, eu tenho aqui, a integral de linha, né? Pediu para calcular, acabei esquecendo aqui, mas calcule. Essa integral de linha, onde gama, que é nossa curva, né, é o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B, certo? Então, vamos identificar aqui os elementos. Primeiro passo, qual é a função que eu quero calcular a integral? A função é justamente essa daqui, é 2x menos y mais z. Essa é a função escalar. Essa função escalar está com 3 variáveis, tá bom? E agora, qual é a curva, né? A curva, nesse caso, é uma reta que liga o ponto A ao ponto B. Para facilitar, eu já deixei desenhada aqui a nossa curva, né? Então, vai ser o ponto A, obviamente, né? Que é 1 de x, 2 de y e 3 de z. E aqui é o ponto B, que é 2 de x, 0 de y e 1 de z, tá bom? Ok. Para parametrizar, eu tenho que entender o sentido aqui. O sentido é esse, O sentido é esse, essa curva vai de A até B, Então, esse é o sentido da curva, tá bom? Então, a gente tem que lembrar lá de geometria analítica e de aulas anteriores, como é que a gente parametriza um segmento de reta, certo? Então, primeiro passo, eu vou ter que ter o vetor diretor, né? Para você calcular o vetor diretor, que eu vou chamar de U, basta fazer o vetor que vai de A até B. Ou seja, é o ponto B menos o ponto A, que nesse caso vai ficar 2, 0 e 1, menos o ponto A, que é 1, 2 e 3. Fazendo essa subtração aí, eu encontro 2 menos 1 dá 1,
0 menos 2 dá menos 2 e 1 menos 3 dá menos 2. Esse aqui é o meu vetor diretor. Então, a parametrização dessa nossa curva, que é uma reta, vai ser dada pelo o ponto inicial mais um parâmetro que eu vou chamar de t vezes o vetor diretor. Essa daqui é a equação vetorial de uma reta, beleza? Obviamente, como aqui na realidade não é uma reta, é um segmento de reta, então eu tenho que ter esse parâmetro t limitado aqui, ó, certo? Então essa limitação aqui a gente vai ter que descobrir, né? Qual é essa limitação, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, ó, o ponto inicial aqui é o ponto de partida, que é justamente o ponto A. Então, um ponto inicial aqui é o ponto A, que é 1, 2 e 3, mais o parâmetro t, vezes quem? Vezes o vetor diretor, que é o vetor que eu defini aqui, ó. 1, menos 2, menos 2, certo? Então, a nossa parametrização ficou: multiplica t pelo vetor diretor e soma com esse outro ponto, né? Então, t vezes 1 dá t, somado com 1. Então, 1 mais t é nossa primeira função componente, né? T vezes menos 2 dá menos 2t, somado com 2 vai dar 2 menos 2t. E t vezes menos 2 dá menos 2t, somado com 3 vai ficar 3 menos 2t. Então, temos aqui nossa parametrização, só temos que definir o intervalo do t aqui. O intervalo do t é muito simples, né, de definir. Basta olhar para cá, ó. Quem é o t inicial? O t inicial aqui vai ser justamente t igual a 0. Por quê, professor? Porque se eu substituir o t por 0, aqui vai dar 0, vai sobrar 1, que é justamente a primeira coordenada do ponto A. Aqui vai dar 0, né? Estou substituindo t por 0, então aqui vai ser 2, que é a segunda coordenada do ponto A. E substituindo t por 0, aqui vai dar 0 e vai sobrar 3, que é a primeira coordenada. Então, o extremo inferior, né, do tempo t é justamente o 0. Ok, então já determinei que o extremo inferior é 0. E o extremo superior, que no caso é a chegada lá no ponto B. O ponto B é muito simples também. É fácil ver que aqui vai ser 1. Por quê, professor? Porque se eu substituir o t por 1, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Ó, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 somado com 2 vai dar 0. E menos 2 vezes t, né, que é 1, dá menos 2. Menos 2 somado com 3 vai dar 1. E aí eu chego no ponto B. Então, o extremo superior aqui, né, do t vai ser 1. Então, t está limitado de 0 a 1. Né? Por isso que a gente conclui que é um segmento de reta. Fica mais evidente, né? Vamos dizer assim. Pronto. Então, o primeiro passo foi feito, que é o quê? Parametrizar a curva. O segundo passo é calcular a derivada dessa parametrização. E aí é muito simples calcular a derivada dessa parametrização. Só é derivar componente a componente. Então, a derivada da primeira componente, derivada de 1 mais t em função de t, obviamente, é 1. A derivada de 2 menos 2t vai ser menos 2. E a derivada de 3 menos 2t vai ser menos 2. Que é, coincidentemente, olha só, é nosso vetor diretor, não é? Beleza. O terceiro e último passo aqui, para início de conversa, é calcular o módulo dessa derivada. Então, o módulo aqui vai ser raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Isso aqui vai dar um módulo de quanto? De 9, né? Porque aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 9. Raiz de 9 vai ser 3. Então, o primeiro passo foi concluído. Calculei o módulo da derivada da nossa parametrização. Um outro passo aqui importante é a gente calcular a função. Como o seu smartphone está? A função no gama'. Aliás, no gama de t. Ou seja, basta você verificar quem é a componente x, quem é a componente y, quem é a componente z. Componente x da nossa parametrização é 1 mais t, ou seja, no lugar de x.
eu vou colocar 1 mais 2t. Aliás, desculpa, 1 mais t. Beleza? Menos o y. O y da nossa parametrização, né, é justamente 2 menos 2t. Então, vai ficar menos o y, que é 2 menos 2t. Beleza? E, por último, eu substituo o z. O z da minha parametrização é quem? É 3 menos 2t. Então, 3 menos 2t. Beleza? Substituir as componentes. Agora é só fazer contas. Eu vou trazer para cá, ó. A gente está ficando sem espaço, mas dá para fazer, ó. Vamos lá. Multiplicando aqui, vai dar 2 mais 2t, beleza. Comparando aqui os sinais, vai ficar menos 2 mais 2t. E vou repetir mais 3 menos 2t. Beleza? Acho que dá agora para ver, né? Ok. E aí, terminando de fazer as continhas aqui, olha só. Cancela esse 2 com esse menos 2. Cancela esse mais 2 com esse menos 2. Sobrou apenas f de gama de t é exatamente igual a 3 mais 2t. Certo? Então, ó, eu já tenho exatamente tudo o que eu preciso para calcular a minha integral de linha. Certo? Vamos lá. Eu tenho, olha só, vou dar mais um pouquinho mais de espaço aqui para a gente fazer essas contas. Olha só, pessoal. A integral de linha vai de que intervalo? O intervalo do tzinho aqui, ó. Tá? Que vai de 0 a 1. Da função f em gama de t. Essa é a minha função f. Certo? Vezes a nossa o módulo da derivada da parametrização, que é 3 dt. Né? Só relembrando a fórmula, integral de linha de A até B, f aplicada em gama de t, vezes o módulo da derivada da parametrização dt. Então, eu só fiz substituir os elementos, certo? Só fiz substituir, olha só. No lugar de f gama de t, coloquei, né, nossa função 3 mais 2t, que é justamente o que eu acabei de calcular aqui, tá? E no lugar do módulo da derivada de t, é justamente o 3 que eu acabei de colocar aqui, ó, certo? E, obviamente, o intervalo aqui é o intervalo do t, que é o que representa o ponto inicial até o ponto final, que no caso aqui é de 0 a 1. Beleza? Pronto, agora é só fazer contas, né? Esse 3 é constante, eu vou colocar aqui para fora da integral, certo? Ficou integral de 0 a 1 de 3 mais 2t dt. Vamos lá fazer continhas. 3 vezes a integral de 3 é 3t. A integral de 2t vai ser t quadrado, né? Calculado nos extremos 0 a 1. E aí vamos substituir o t por 1, que é o extremo superior. E eu teria que fazer a subtração quando substituir t por 0. Só que quando eu fizer isso, vai dar 0, né? Pronto. E a gente mata a questão. Aqui vai dar 4, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 12 é a resposta do cálculo da integral de linha dessa nossa primeira questão. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos, sem muita conversa, né? Já para a nossa segunda questão. É uma questão de aplicação, certo? Vamos relembrar aqui um pouquinho o que é que isso significa. Olha só, na integral de linha a gente tem uma interpretação física. Integral de linha de campo escalar é o seguinte: se essa função escalar f for a função densidade,
Então, quando eu calcular a integral de linha da função densidade, eu vou encontrar a massa, certo? Então, vamos supor que eu tenho um fio, certo? O fio é justamente a minha curva. Então, se essa minha curva for dada a densidade dessa curva, né, for dada a densidade desse fio, quando eu calcular a integral de linha, o que eu encontro como resposta é a massa desse fio, a massa dessa curva, beleza? Então, essa é a interpretação física da integral de linha de campo escalar. Inclusive, a gente pode chamar que é o integral de linha do tipo massa, certo? Bem, revisado isto, vamos para essa próxima questão. Olha só, questão interessante, tá? Que diz o seguinte: determine a massa. Então, quando ele pede para determinar a massa de um fino anel circular, então eu vou ter uma curva e eu vou determinar a massa dessa curva através de quem? Através da integral de linha. Então, determine a massa. Então, massa. Massa aqui, para facilitar, eu vou representar por m, tá bom? Então, quando eu for calcular a massa, eu vou calcular a integral de linha de f ds, sabendo que isso aqui tem que ser a função densidade, certo? Então, determine a massa de um fio, de um fino anel circular de raio 2, sabendo que sua densidade é constante. Então, tem algumas informações que parecem até obscuras, mas a gente tem que fazer toda a interpretação para facilitar nossos cálculos, beleza? Então, qual é que vai ser a ideia? Primeira coisa, um fino anel circular pode ser muito bem representado por um círculo, ou melhor, por uma circunferência. Circunferência. Essa circunferência, para facilitar a nossa vida, eu vou representá-la em um plano. Pronto. Eu vou representar a nossa circunferência aqui, ó. Eixo Y, eixo X. E, como eu não sou besta, eu vou fazer o quê? Eu vou representar essa circunferência como sendo um círculo de centro na origem, certo? Deixa eu dar uma melhorada nessa circunferência. Um círculo com centro na origem, porque eu não sou bobo. Vai facilitar nossas contas. Então, aqui o centro é na origem, tá bom? Raio 2. Se o raio é 2, aqui vai medir 2, aqui 2, aqui menos 2, aqui menos 2, certo? E essa equação é dada por x² mais y² igual a 2², né? A fórmula aqui é x² mais y² igual a r², que me dá uma circunferência de centro na origem raio r. Obviamente o r aí vai ser 2, tá? Então, obviamente 2² aqui é 4. Então, essa daqui é a representação da nossa curva. Representação da nossa curva. Então, para calcular a integral de linha, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Parametrizar essa curva. Ora, isso aqui é a parametrização de um círculo. Espero que todo mundo saiba fazer a parametrização de um círculo. Parametrização de um círculo, no caso aqui eu vou parametrizar no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo aqui para a gente. Então, a parametrização nesse sentido aí, você pega R cosseno T. Obviamente, esse R aqui é o raio, que é 2. E meu Y é R seno T, que no caso aqui o R é 2. Obviamente, aqui eu tenho nossa parametrização, que eu vou chamar de gama. Aqui vai ser minha curva gama, e a parametrização vai ser gama de T, que é dada pela primeira componente, que é 2 cosseno T, segunda componente, 2 seno T.
O segundo passo que eu vou fazer, né, que eu vou dar é justamente calcular a derivada dessa parametrização, ou seja, derivada de 2 cosseno é menos 2 seno, e a derivada de 2 seno é 2 cosseno. Beleza? E aí, o terceiro passo é calcular o módulo dessa derivada, ou seja, raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, ou seja, menos 2t ao quadrado, aliás, desculpa, menos 2 seno t quadrado vai dar quanto? Vai dar 4 seno quadrado t, mais a segunda componente ao quadrado, que no caso vai dar 4 cosseno quadrado t. Essa conta aqui é muito simples de fazer, porque você vai colocar o 4 em evidência, sobra seno quadrado de t mais cosseno quadrado de t. Lembrando da relação fundamental da trigonometria, que seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, na realidade, aqui vai ficar 4 vezes 1, né? Que vai dar 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, calculei aqui nosso primeiro elemento que a gente precisa, que é o módulo, né, da derivada da nossa parametrização. Beleza? Agora eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a função densidade. Quando se fala em calcular massa, eu preciso da função densidade. Essa função densidade, eu vou representar por f, é uma função constante. Então, a função constante eu posso representar por k, onde k é um número o quê? Real. Como é uma função constante, quando eu calcular a função em gama de t, ela vai continuar sendo constante, tá bom? Então, isso aqui é uma constante. Tranquilo? Identificado isso, professor, mas qual é o valor da constante? Não importa, é uma constante qualquer. Então, um valor de k qualquer, tá bom? Eu tenho agora tudo que eu preciso. Então, para calcular a massa, vai ser a integral de f calculada em gama de t vezes o módulo de gama' de t dt. Quem é o intervalo? O intervalo é do t. Então, o t aqui, obviamente, na circunferência começa no zero, dá uma volta completa, então o t inicial é 0 e o t final vai ser quem? 2π. Uma volta completa. Então, vai ser de 0 a 2π. Certo? Aqui eu vou colocar de A para B, mas aí quando a gente for colocar os valores, o intervalo vai ser de 0 a 2π, uma volta completa lá, né? Como a gente falou. A função densidade é uma função constante, é k. Esse elemento aqui, que é o módulo da derivada de gama, vai ser 2 dt. Pronto, observe que isso aqui é o quê? 2k é uma constante, então vai ficar constante, 2k, vezes a integral, que vai de 0 a 2t, obviamente dt. Então, isso aqui tem um oculto, né? Então, 2k vezes a integral de 1 em função de t vai ser t, que vai variar de 0 a 2π. Quando eu substituir aí os extremos, vai dar 2k vezes 2π. Então, a resposta vai ser 4πk. Tá bom? Unidades de quê? De massa, porque está procurando a massa. Então, se a função constante fosse 5, a resposta seria 4 vezes 5. No caso, 4 vezes 5, 20 vezes π. Então, seria 20 unidades de massa. 20π unidade de massa. Então, K é um valor constante qualquer, né? Um número real, né? De K, vou até colocar aqui, K, um número real. Certo? Pronto, fechou. Segunda questão, fechadinha, da Silva. Vamos lá, vamos para a terceira. Sim, pessoal, não esquece de curtir o vídeo, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve para dar uma moral aqui ao professor. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. É uma questão também que tem uma aplicação legal, que é uma aplicação geométrica e não deixa de ser física também, né? Então, vamos lá. Encontre o comprimento da hélice circular
Veja que facilitou nossa vida porque essa hélice já foi dada parametrizada. Aí ele pediu do ponto inicial A até o ponto final B, certo? Pessoal, quando se fala em comprimento, também se fala em integral de linha de campo escalar, né? A grande questão é o seguinte, ó. Quando se fala em comprimento que eu vou representar por L, a grande questão é que essa função escalar tem que ser uma função igual a 1. Eu coloquei x, y e z, mas pode ser só x e y também, sem problema. O que vale para 2 variáveis vale para 3 e vice-versa. Então, quando se fala em comprimento, você vai calcular a integral de linha tomando a função igual a 1. Então, é uma função constante igual a 1, tá? Função escalar. Então, função constante igual a 1. Então, isso aqui vai me dar o quê? Calculando a integral de linha na função constante igual a 1, vai me dar o comprimento da curva. Tá bom? Então, no final da história, olha só o que é que eu vou ter. Ó. Quando eu fizer as continhas lá, como a função é constante igual a 1, então, para você calcular o comprimento, basta fazer de A até B o intervalo, né? Que a gente vai definir ali. A função, não vou me preocupar, porque a função agora é 1. E essa função ia ser multiplicada por quem? Vai ser multiplicada por a módulo da parametrização aqui, ó. O módulo da derivada da parametrização dt. Então, essa fórmula aqui, né, me dá o comprimento da curva. Beleza? É só tomar a função escalar igual a 1. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Esse ponto A está aqui, ó. Esse é o ponto A. 1, 0 e 0. Certo? Eu coloquei os eixos não de modo convencional, né? Mas dá para entender que ele está um pouco rotacionado aí, né? Então, aqui é o eixo positivo do X, tá? Aqui é o positivo do Y e aqui é o positivo do Z. Tá bom? Para você não se confundir. Aqui é o ponto A, eu coloquei dessa forma para você visualizar melhor. Que aqui é um hélice, né? Vocês lembram lá da hélice que a gente trabalhou? Enfim, em outras aulas. E aqui é o ponto B. O ponto B, observe que é menos 1 de x, né? Que é esse carinha aqui. 0 de y e π, que tem a altura, né? Z. Tá bom? A altura Z aqui, que é o π. Então, o ponto seria esse aqui, ó. Pá. Beleza? Então, vamos lá. A nossa parametrização, eu já sei, né? Vou só tomar de conta dela aqui agora, ó. Parametrização, cosseno T, seno T, o T. Primeiro passo é encontrar a derivada. Opa, aqui eu coloquei já a derivada, né? A derivada vai ser agora. Então, já tenho nossa derivada. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Derivada de t é 1. Vou calcular o módulo dessa derivada. Vai ser raiz quadrada de quem? Primeira componente ao quadrado, que vai dar seno ao quadrado. Segunda componente ao quadrado, que vai dar cosseno ao quadrado. Terceira componente ao quadrado, que vai dar 1. A gente lembra, pela relação fundamental da trigonometria, que seno quadrado mais cosseno quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, dentro da raiz, sobrou 1 mais 1, que vai dar 2. Então, raiz de 2 é nossa módulo da derivada da nossa parametrização. Então, para calcular o comprimento, basta fazer a integral desse módulo aqui, que é justamente o que eu calculei, raiz de 2 dt. Porém, eu tenho que ter um intervalo, né, que vai de A até B. Ou seja, quem é o t inicial e quem é o t final. Basta olhar para os pontos, certo? De acordo com a parametrização. Professor, ainda estou em dúvida, não sei como é que determinar o final inicial. Muito simples. Vamos lá. A parametrização é dada por quem? Vamos lá. Parametrização é dada por cosseno t, seno t e t.
não é? Essa não é a parametrização dessa curva aqui, ó, que vai do ponto A ao ponto B. O ponto inicial é quem? É 1, 0 e 0. Olha, tá fácil ver que t vai ser 0. Percebe? O t inicial vai ser 0. Por quê? Ó? Cosseno de 0 vai dar 1, tá aqui, ó. Seno de 0 vai dar 1. E o próprio t já nos entrega, né, que t vai ser igual a 0. Então, já tem um intervalo, o valor inicial. E aí, para determinar o extremo superior, eu faço essa mesma comparação aqui, só que agora pegando o ponto final, que é esse aqui, ó. Menos 1, 0 e π. O t já entrega, né? O t final aqui vai ser π. Baixa para conferir, ó, cosseno de π menos 1, seno de π 0, tá? Então, muito fácil determinar, o t vai de 0 a π. Aqui, se você tiver prática, né? Aliás, isso aqui, desculpe, isso aqui não é t, isso aqui é dt, né? Correção aí, urgente. Então, se você olhar a resposta, né, vai ser raiz de 2 multiplicado pelo comprimento do intervalo, que é π. Né? Então, vai ficar raiz de 2, que é a constante, vezes a integral do dt vai ser t, que vai no intervalo de 0 a π. Né? Substituindo aí, você encontra que o comprimento é raiz de 2π, né? Unidades de comprimento. Beleza? Show! E a gente finaliza. Moleza. Tá? Não deixa de comentar se gostou da aula, se essa aula te ajudou. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Quem não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, resolvemos aí 3 questões. Espero ter contribuído aí com os estudos de vocês. Então, um abraço e até a próxima. Tamo junto.